Olá, olá, glória a Deus, aleluia, sejam bem-vindos ao meu canal. Agradeço a Deus pela vida de cada um que está ouvindo, de cada um que tirou um tempinho para poder estar ouvindo a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, renovar, fortalecer, venha cumprir a sua vontade sobre as nossas vidas, que ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia. Bom, vou dar início à palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas antes vou estar orando, agradecendo este momento. Senhor Deus, Papai, obrigada, Senhor, mais uma vez por esta rica oportunidade, Papai. Obrigada pela tua bondade, pela tua graça, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, Papai. Senhor, entregamos as nossas vidas diante de Ti, que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, que o Senhor venha cumprir a Sua vontade sobre as nossas vidas em todo o tempo, Papai. Obrigada, ó Pai, pela vida dessa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor venha abençoar o lar dela, a família dela, que o Senhor venha renovar as forças, fortalecer, dar ânimo para prosseguir em frente, ó Pai, para seguir obediente a tua doce voz, ó Pai. E que o Senhor venha, ó Pai, fazer, ó Pai, com que essa pessoa glorifique o teu santo nome aonde quer que ela esteja, ó Pai. Que através da vida dela, vidas sejam alcançadas para a glória do teu santo nome, ó Pai. Que essa pessoa consiga enxergar a grandeza, o tamanho amor que o Senhor tem pela vida dela, pela casa dela. Grandes são os livramentos que o Senhor tem dado, ó Pai. Grande é as provisões que o Senhor tem dado neste deserto, ó Pai. E o Senhor tem segurado nas mãos, o Senhor tem sustentado, o Senhor não tem soltado, ó Pai. A sua fidelidade, ó Pai, está real sobre a vida dessa pessoa. Obrigada, Senhor, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. A palavra de hoje é livramento de Deus e é o Senhor que peleja por nós. Amém? Bom, sem mais delongas, vamos no livro de Êxodo, capítulo 14. Aí eu vou estar lendo alguns versos e explicando. Amém? Versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Amém. Eu vou estar explicando esse verso, mas antes eu vou estar dando uma explicação sobre o contexto do texto. Nessa passagem, é a passagem que o Senhor está livrando Israel do Egito, né? Que ele está tirando o povo de Israel do Egito, na verdade, da onde que era escravidão, do local de humilhação, de dor, de sofrimento, né? Que eles eram escravos lá no Egito. Foi uns 400 anos, se eu não me engano, ou mais. Mas chegou o tempo de Deus libertar o povo de Israel, né? E sabemos aí nessa passagem, né, que antes dessa libertação houve algumas situações que o povo de Israel passaram, porque assim o Senhor quis que eles passassem para que o nome dele fosse glorificado, né? Ou seja, teve 10 pragas antes, né? Todas as vezes que Moisés, né, em obediência à palavra do Senhor, ia conversar com Faraó para poder libertar o povo, para deixar o povo ir, para adorar a Deus, tudo. O Senhor, o próprio Senhor, endurecia o coração de Faraó, né? E como assim? O Senhor endureceu o coração de Faraó? Sim, porque Deus tinha propósito na libertação daquele povo. O propósito de Deus naquele momento era que o nome de Deus fosse glorificado, que todos conhecessem que o Senhor é Deus, que o Senhor tem poder para libertar, salvar, curar, transformar. E assim Deus fez com o povo de Israel, né? E na última das pragas foi
tirar a vida dos primogênitos, né? Inclusive o primogênito do faraó foi morto também. E só assim que Faraó resolveu deixar o povo ir. Mas mesmo assim, o Senhor avisou a Moisés que ele endureceria o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. Como assim, Gabriele? Ou seja, na nossa vida, não há nenhuma prova que a gente passa que não tem um propósito de glorificar o nome de Deus, de nos ensinar a ser mansos, humildes, de trabalhar no nosso caráter. Mas em todo o tempo devemos dar graças. E antes de vir uma prova tão grande, né, que às vezes a gente passa por situações, momentos tão difíceis, que a gente fica sem entender o motivo daquele momento, daquela situação, antes dessa prova chegar a vir, o próprio Deus nos avisa de que está vindo uma prova. Mas ele nos avisa para a gente não temer, para a gente permanecer firme, para a gente seguir em frente. Ele está no controle e ele nos avisa do que pode estar vindo acontecer, né? Para deixar a gente preparado, para a gente não ser pego de surpresa e desanimar, desacreditar do senhorio dele, da grandeza dele, porque muitas das vezes, às vezes a prova é grande, o desafio é tão grande que a gente acaba cansando a alma, o corpo e acaba até mesmo pecando, desacreditando nas promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, nesse verso 4, o Senhor avisa Moisés: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, ou seja, ele iria permitir que Faraó perseguisse de novo o povo de Israel na hora que ele estivesse saindo, né, do Egito. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus queria mostrar para o povo egípcio que ele é Deus, que ele, querendo ou não, o Senhor libertou Israel, não existe outro Deus. Eles tinham muita adoração a deuses pagãos e tudo, né? Mas eles conheceram a grandeza de Deus através dessa libertação de Israel. Ou seja, os momentos difíceis da nossa vida não é só para transformar o nosso caráter, trabalhar na nossa vida, nós alcançar uma grande vitória. Ele alcança outras vidas que estão ao redor de nós. Ele alcança outras pessoas que se espelham em nossas vidas. Então, o trabalhar de Deus, ele é para alcançar vidas. E a gente não entende como, o porquê, nem quando, né? Isso tudo acontece. Aí agora eu vou pro verso 11. E disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Aí o que acontece? Às vezes a situação está tão difícil que a gente peca em murmurar, em ficar reclamando, em ficar olhando só o lado ruim das coisas que estão acontecendo, em vez de olhar tudo aquilo que já passamos e que já vencemos, o amor de Deus, o cuidado de Deus, até onde nós chegamos, e agradecer a Deus em todo tempo, e agradecer a Deus por mais uma aprovação, pedir a Deus entendimento, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação, né? O Senhor já me fez passar por outras situações para mim ser essa pessoa que eu sou hoje. Glórias eu te dou, Senhor, porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não seria essa pessoa que eu estou aqui hoje. Então, às vezes a gente vai lá e reclama, questiona Deus, ou até mesmo quem tem líder espiritual, né, um pastor, um padre, vai lá e questiona a situação, né, confessa lá e fala, e questiona por que está acontecendo isso, não deveria ser assim. E essa é a natureza humana, de questionar, né, de reclamar, em vez de dar glória a Deus em todo o tempo. Ah, Gabriele, mas tem momento que é difícil, não tem como dar glória porque tá... Eu sei. Eu também passo por momentos difíceis. Eu também já passei lutas enormes que eu achei que eu ia morrer no meio do caminho. Mas a mão do Senhor me sustentou e me sustenta até hoje, assim como sustenta a sua vida. Ele livra,
Ele guarda, Ele provê. Mesmo no deserto, na seca, numa situação que você acha assim, morri. Ele te dá o fôlego de vida. Ele te dá autonomia, autoridade. Ele renova suas forças. Ele te dá o alimento para você ter força suficiente para prosseguir. Ele te dá a própria vida para você vencer todas as batalhas que você tiver que enfrentar nessa vida. Independente do que acontecer, é Deus quem sustenta, é Deus que livra, é Deus que está guiando, é Deus que está direcionando o caminho que deve ir. Então, não reclame, só agradeça, só dê glória. Tá doendo? Glória a Deus. Tá difícil, eu não tô entendendo nada? Glória a Deus. Eu sei que o Senhor está comigo. Aí você vai sempre falando, Deus, me dá sabedoria, discernimento, entendimento para entender a situação, para me conseguir passar nessa situação de maneira que agrada ao Senhor. Continue me sustentando, me dando graça. Não me deixes afastar de ti, não me deixes, ó Pai, murmurar contra ti. E é assim a vida da gente, seja a gente cristão ou não, porque a vida da gente é ter momentos de alegrias, mas ter momentos de dores, momentos de aflições também. E a gente acaba pecando nos momentos de dores, de aflições, porque a gente acaba questionando, a gente acaba reclamando, né? Principalmente quando é um momento de muita dor mesmo, de angústia, dor na alma. Costuma da gente reclamar. E Deus nos perdoa por reclamar, porque Ele sabe. Só que o que a gente não pode é permanecer na reclamação, né? E então Moisés vira e fala àquele povo, no verso 13. Moisés, porém, respondeu ao seu povo: não tem mais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Moisés estava falando com aquele povo, não temas, não temas. Não duvide do agir de Deus, né? A gente tem que seguir em frente, não temer aquela situação de medo, aquela situação de angústia. Às vezes acontece situações na vida da gente que a gente fica apavorado, que a gente está olhando demais para o tamanho do problema e esquece do tamanho do nosso Deus, né? Eu me lembro, uma vez, eu ainda nem era convertida, né, ao Senhor, mas o amor dele, o cuidado dele sempre foi tão grande, tão imenso, que ele deu grande livramento. Há muitos anos atrás, na minha adolescência, na minha juventude ainda, eu estava num ponto de ônibus para poder pegar o ônibus para ir para o curso que eu estava fazendo. E naquela época, onde eu morava, lá em Belo Horizonte, tinha... O bairro que eu morava estava tendo uma guerra, né? E nisso, a rua onde eu morava estava tendo essa guerra. E nisso, um traficante foi lá na rua para dar tiro nos caras que moravam lá na rua, né? Naqueles antigos traficantes que residiam naquela rua. E aí o Espírito Santo do Senhor falou ao meu ouvido: coloca o seu telefone no bolso da blusa, que a minha blusa era uma blusa de frio, ela tinha um bolso bem rente aqui, na região onde que o coração estaria, né? E nisso o Espírito Santo do Senhor falou comigo: coloca o telefone no bolso da blusa, que vai proteger o seu coração da bala perdida. E eu, o quê? Achei que eu tava ficando, já era neurótica, maluca, de tanto ouvir tiros todos os dias. Quando eu olho pra frente, bem na minha frente, um moço tá lá do outro lado. Aí, misericórdia, Jesus! O Senhor falou comigo, eu não ouvi, achando que era coisa da minha cabeça. E eu comigo, né? Falando imenso com o Senhor. Aí eu, Senhor, e agora? E agora? Aí,
Deus tocou no coração daquele traficante para ele me chamar para atravessar a rua pro lado dele e fugir, né? E eu fui. E quem disse que a rua terminava a travessia, gente? Naquele momento, eu me senti igual esse povo de Israel atravessando esse deserto aqui, esse mar. O trem que é desse largurinha, parecia que ficou de um largurão que Deus... Eu andava, eu corria, parece que nunca chegava lá no moço. Mas cheguei e subi morro acima, correndo. Glória a Deus por isso. Hoje eu tenho que rir, né? Porque na época não foi engraçado, não, mas... E aí esse moço desceu tiro pra baixo afora e tal. Aí eu fui subir pra outra rua de cima pra pegar ônibus lá em cima, enfim. E aí eu vi o amor e o cuidado de Deus nesse momento comigo. E glorifiquei a Deus. E continuei minha vida, nem que segue. Aí eu vejo assim. Naquela época, eu não dormia. Porque quando a gente mora em periferia, a gente dorme e não dorme. Porque é muitos barulhos, né? Muitas coisas que a gente acaba escutando, que a gente não gostaria. E acaba que a gente preocupa. E naquela época, o traficante que comandava a rua lá, ele começou a me perseguir. Por quê? Porque eu tenho um familiar que naquela época, por indução desse traficante que estava lá, esse traficante ele armou casinha para um outro que era de lá. E acabou que esse traficante tomou conta lá da boca, né? E aí ele tava armando casinha pro meu primo matar um cara lá também que era do Bandeiras. E esse cara matar meu primo, ou seja, ele tá fazendo um inferno. E o que aconteceu é que esse parente meu foi lá e matou por medo. Eu nunca tinha matado, ele foi e matou. E aí esse traficante, ele começou a me perseguir minha mãe, minha família. E ele queria que eu desse conta do meu primo. Aí aconteceu essas guerras lá na rua e aconteceu um dia depois desse episódio aí do moço. Eu fui na casa de uma vizinha pra poder pegar alguma coisa que minha mãe mandou ou entregar um salgado, não sei. E aí, essa vizinha morava num beco e eu fui. Esse traficante, junto com os comparsas dele, me encurralou nesse beco e me colocou uma metralhadora na minha testa. E eu vi o carregamento da metralhadora. E eu olhava pra cara dele e ele falava, você vai me entregar, cabeça, senão eu vou jogar a sua lá na sua mãe. Aí, nessa hora, ele falou, não, eu vou te matar aqui mesmo, agora. Mais uma vez eu vi o amor e o cuidado de Deus. A vizinha saiu e empeitou ele. Aqui na minha porta ninguém mata ninguém, não. Ela foi e me puxou da mão dele, me botou pra dentro da casa dela e fechou o portão na cara dele. Aí eu peguei e agradeci a Deus o pensamento e ela me deu água, me acalmou. Depois ela acompanhou eu até na minha casa, que era pertinho. Aí depois, esse mesmo menino começou a perseguir minha mãe. Minha mãe estava tentando estudar na época, porque ela não tem estudo, então ela estava tentando. Aí começou a ir na escola, perseguir minha mãe parou os estudos. Aí minha mãe foi, tava um dia na casa dela lá, trabalhando. Essa pessoa foi lá e invadiu a nossa casa com uma arma e botou uma arma na cabeça da minha mãe. Aí Deus foi lá e enviou um outro vizinho para poder arrancar ele lá de casa e tirar a minha mãe. E na época minha mãe tinha me tirado de Belo Horizonte e mandado eu morar numa cidade pequena, que é a qual eu resido hoje, pra casa dos meus parentes que eu tenho aqui, para me proteger, né, dessa situação até acabar aquele período. E nisso, eu aqui e minha mãe lá. Aí o amor e o cuidado de Deus é tão grande que esse vizinho pegou, empeitou esse traficante, tirou ele de lá de dentro. E aí o antigo dono da boca que tava lá ficou sabendo dessas situações e foi lá na rua com a cara e a coragem dos outros comparsas
invadiu lá e falou com ele: se vocês tocar num fio de cabelo da família da Gabriela e da Nilza, vocês vão se ver comigo. Tá. Passou mais tempo e continuou a perseguição. Eu voltei, né, diante dessa situação que eu fiquei sabendo, eu voltei para Belo Horizonte, falei com minha mãe que eu não ia continuar onde que eu tava, se ela não tava segura. E eu orando sempre a Deus, falando com Deus os pensamentos, conversando com Deus no meu quarto. Aí eu ia pra escola com medo, voltava com medo, mas sempre agradecendo a Deus pelos livramentos. Mas o medo batia. E nessa época eu fui começando a entender o agir de Deus muito lentamente, mas eu ia. Aí teve um dia que esse traficante pegou e matou o irmão lá do antigo dono. Enfim, até o dia que o antigo dono conseguiu e exterminou esse traficante e os comparsa dele. O que eu quero dizer com toda essa trajetória que eu passei? Essa foi uma situação que eu ainda não conhecia Deus do jeito que eu conheço hoje e quero conhecer muito mais, que vale a pena. Mas eu provei desse amor, desse cuidado do Senhor com a minha vida e com a vida da minha família. Mesmo sem merecer o amor de Deus, todos nós, Ele guarda, Ele livra, Ele protege. Tem situações que Ele permite acontecer justamente para que o nome dele seja glorificado. E o nome dele foi glorificado através dessa situação. Porque foi uma situação de angústia, de medo, de dor. Mas o nome dele acabou sendo glorificado por quê? Porque hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. É a forma como Ele encontrou para me trazer mais para perto dele. Amém? E glória a Deus. E através da minha vida, outras vidas estão sendo alcançadas, né? E aí eu te pergunto, você quer ser o povo ingrato? O povo egípcio ingrato? Ou você quer ser um Moisés que era obediente à voz do Senhor? Só teve uma vez lá que ele desobedeceu, mas ele ainda assim temia ao Senhor, obedecia ao Senhor. Por que eu pergunto isso? Porque Deus, Ele nos dá a chance todos os dias de obedecer a Ele, de confiar naquilo que Ele falou conosco. Por mais que a gente não está entendendo a situação, o trabalhar, por mais que às vezes o medo bate, a angústia, o desespero, mas ainda assim confiar na última palavra que quem deu sobre a sua vida foi o Senhor. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Só que tudo acontece no tempo dele, não é no meu tempo nem no seu. E não adianta querer entender, tem coisas que Ele vai nos revelar pra gente entender, tem coisas que Ele não vai nos revelar pra gente não entender, e tá tudo bem, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Então, eu decidi parar de ser o povo egípcio, de ficar reclamando, olhando só o lado ruim, de ficar negativa, de ficar só pensando em coisas ruins, e comecei a obedecer e agradecer a Deus em cada detalhe, em cada livramento, em cada provisão. Por mais difícil que esteja a situação, eu só procuro tentar olhar o lado bom, da onde que Deus me tirou, quem eu me tornei hoje, quem que eu vou ser daqui uns 10 anos em Cristo Jesus. O importante é seguir firme, obedecendo ao Senhor. Amém. Aí, vou ler o verso 15 agora. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, por que tá reclamando em vez de seguir em frente? Por que tá duvidando daquilo que Deus falou em vez de confiar e seguir em frente? Amém? Eu entendo que Moisés, nesse momento, devido a tanta reclamação do povo na cabeça dele, por mais que ele foi firme, e ele falou com aquele povo para eles não temer, Moisés, na sua natureza humana, ele foi chegar a Deus. Ele só tinha Deus para poder desabafar e reclamar. E foi falar com Deus, ó Deus. O povo tá reclamando, o povo, né? Penso eu, né? Não tá escrito na Bíblia isso não, mas eu penso que ele foi falar com Deus, ó Deus, tá reclamando, estão com medo, e aí agora? O que vai ser? Né? Mas Deus, antes dele continuar, ele já foi logo advertindo Moisés, falando para marchar, para ele falar para o povo de Israel: marchem. O que é marchem?
siga firme em frente. Eu tô com vocês. Eu sou o seu Deus. Continua, não olhe para trás. Siga firme. Tá doendo? Vai. Não tô aguentando? Arrasteja, mas vai, não para. Não para. Não para de seguir. Não para de andar. Ah, mas eu tô sem força para ir na igreja. Vai assim mesmo, vai arrastando. Ah, eu não quero ir não. Deus merece uma adoração. Eu não quero ir, não tô com vontade. Vai assim mesmo. Ah, não tô com vontade de orar, não. Ora assim mesmo. Ah, não tô com vontade de ler Bíblia. Leia assim mesmo. Porque é Deus que trabalha, é Ele que faz, é Ele que opera, não é você nem eu. E muitas das vezes o emocional da gente comanda o nosso corpo. E a gente fica muito pelo sentir, ah, não tô com vontade. Mas faça, obedeça, faça, vai. Ore, clame, vai à igreja. Procura se aproximar de quem te aproxima de Deus, de pessoas que te trazem palavras positivas, palavras que edificam, que te levanta, que te anima, sabe? E se afasta daqueles que te põem para baixo, daqueles que fazem você duvidar de quem é você em Cristo, do seu caráter em Cristo, de quem é Deus para você, do que Deus fez na sua vida, né? Da sua capacidade de conquistar. Porque tem muitas pessoas negativas na nossa vida que Deus permite aos faraós para poder o quê? Trabalhar em nós. Para poder o quê? Testar nossa confiança, nossa fé nele. Então, assim, se você tá vendo que tá sendo prejudicado, que só tá andando com pessoas que não acreditam em você, que faz você desacreditar de ti mesmo, desacreditar de quem é Deus na sua vida, do que Deus faz e fez na sua vida, então, saia de perto. Saia do Egito. Você vai ficar andando com quem te escraviza emocionalmente? Não vale a pena. Ande com pessoas que têm visão de águias, com pessoas que te fazem voar alto, com pessoas que te levam para cima e que te ajudam a enxergar o quão maravilhoso, quão grandioso é Deus. Pessoas que vão te ajudar também você a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você a levar a vida para outras vidas. Porque sua vida, sua história tem importância. A sua vida, a sua história é um testemunho para outra vida. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. Ele usa a minha vida, a minha história, que eu antes achava que não era testemunho, que eu antes achava que era vergonha, que eu não deveria falar do que eu já passei na vida para ninguém, porque isso não é edificante. Isso o inimigo da minha alma colocava na minha mente, né? Mas hoje eu entendo em Cristo Jesus que eu devo falar, sim, no momento certo, com as pessoas certas, né? Que eu devo dar os testemunhos de quem Ele é na minha vida, o que Ele já fez na minha vida, como que eu estou hoje, para a glória de Deus. Foi o Senhor que fez isso na minha vida e Ele faz isso na sua. Então, siga em frente, mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo todo rasgado por dentro, siga em frente, não para, confia que Deus está no controle, Ele está guardando, Ele está te sustentando, Ele está te ajudando. Agora eu vou para o verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro à direita e à esquerda. 21, 22. Ou seja, Moisés obedeceu o que Deus mandou. Deus mandou Moisés estender as mãos sobre as águas, né? Através dessa obediência e dessa confiança em Deus, ao direcionamento de Deus para aquela situação, Moisés fez do jeito que Deus mandou, estendeu. E o Senhor abriu o mar para o povo passar. Olha como é que Deus está trabalhando o tempo todo. Ele dá a gente sabedoria e estratégia. Por mais que a gente não consiga ouvir a voz de Deus assim, igual eu tô falando aqui agora, você tá me ouvindo, mas de certa forma, ele usa pessoas, ele tá me usando agora para ser um instrumento em tuas mãos, nas mãos do Senhor, para te falar, para te direcionar de alguma forma. O Espírito Santo do Senhor, através dessa palavra, tá te abrindo os olhos, tá te dando uma outra visão do que Ele quer que você faça. E assim Deus fez. Mandou Moisés obedeceu e Deus o quê? Agiu.
Mas Deus só vai agir na minha e na sua vida mediante a nossa obediência. Mesmo que aquele povo todo, dentre eles, no meio deles, tinha pessoas que não eram merecedoras, devido a ser povos ingratos, coração endurecido, por conta da vida de Moisés, que estava em obediência a Deus e confiando firmemente no Senhor, o Senhor abençoou todo o povo de Israel. Né? Então, por conta da minha vida e da sua, se continuarmos obedecendo, seguindo as instruções do Senhor, crendo na palavra dele, no que ele falou da nossa vida, no que ele prometeu sobre a nossa vida, continuar seguindo em frente, não desistir, não parar, outras vidas vão ser alcançadas, né? A sua família, a minha família, os seus amigos, os meus amigos, as pessoas que Deus sabe que precisam ser alcançadas, mas que serão alcançadas através da nossa vida, do nosso testemunho. E agora eu vou ler o verso 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujam da perseguição de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Ou seja, nessa situação de abrir o mar, o Senhor permitiu dificultar os egípcios de continuar perseguindo o povo de Israel. O próprio Senhor colocou empecilhos lá naquele momento. É assim que Deus trabalha. As pessoas que andam te perseguindo, com o propósito do Senhor, que foi Deus que colocou para perseguir, tem o tempo certo também dele tirar do seu caminho, da nossa vida, né? Às vezes a gente não entende. O Senhor levantou uma pessoa que nunca esperava isso dessa pessoa, ela tá me perseguindo. Amém, glória a Deus. Não caia nas provocações do inimigo da nossa alma, que fica usando as pessoas para perseguir. Entenda que o inimigo da nossa alma só atua na vida das pessoas, né? Daquelas que dão liberdade para ele, e só vai vir até nós aquilo que Deus permitir. Então, às vezes está sendo provado, está sendo perseguido, está sendo caluniado, deixa para lá. Continua seguindo em frente, não pare, não olhe para essas pessoas, não dê ouvido a essas pessoas, não pare por nada nem ninguém nessa terra, continue seguindo confiante em Deus. Aí disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre os seus cavaleiros. Novamente Deus ordena a Moisés para estender, porque naquele momento os israelitas já tinham atravessado, e aí o mar iria se fechar em cima dos egípcios, como Deus havia prometido lá no início. Ele iria exterminar os egípcios, né, da vida dos israelitas. E assim Deus fez. Ele atravessou o povo de Israel em segurança e tirou do caminho de Israel, eliminou todos os egípcios. Ou seja, o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. E Deus está com você o tempo todo, assim como comigo. Deus te atravessa em segurança, assim como Ele me atravessou durante todos esses anos. E chegou o momento da vitória em nossas vidas. Lembra de onde que Deus te tirou? Lembra de tudo que você já passou? De quão maravilhoso Deus é? E que o tempo todo Deus esteve com você lá. Agora é tempo de vitória, de libertação, né? Na minha vida, eu creio que está chegando esse momento de vitória mesmo, de conquistar aquilo que Deus prometeu lá atrás para mim. E eu creio que na sua vida também, porque o deserto eu já passei, as provações eu já passei, né? Eu já saí da escravidão dos egípcios, que eu morava lá no Egito, que eu era escrava. Glória a Deus, Ele me libertou, né? Eu não estou dizendo que eu não vou passar mais prova, não é isso não. Mas eu sei que as promessas que Deus me prometeu lá atrás estão perto de se cumprir aqui agora, nesse presente, né? E são promessas, assim, que muitos vão ver que é Deus na minha vida, que o nome dele vai ser glorificado. Então, assim, na sua vida também é. Mas não quer dizer que daqui um tempo eu não venha passar mais prova. Venho, porque Deus tem promessas e tem
provas para poder trabalhar na nossa vida, para edificar, para fazer a gente crescer, amadurecer, para lapidar a gente, para a gente ficar conforme a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, para que quando as pessoas olhar para mim, para você, elas vejam, nossa, como que você mudou, como que você foi transformado, o que que aconteceu com você? E aí você poder falar, foi Deus. Trabalhar de Deus, agir de Deus. Você não conhece, você quer conhecer ele, para quem não conhece. E para quem conhece, você continua falando, é deixar Deus trabalhar. Amém? Glória a Deus. Foi essa palavra que o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração. Espero que tenha te edificado e que você continue confiando no agir de Deus. Não duvida das promessas dele, não duvida do trabalhar dele, da proteção dele. Siga em frente, firme, confiante. Não deixa nada nem ninguém te parar. Amém? Senhor, obrigada por este momento, obrigada por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por mais uma vez o Senhor reafirmar que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco e que o Senhor é vitorioso, Pai. Muito obrigada mesmo. Abençoa a vida dessa pessoa, a família dela, Pai, que ela continua, Pai, permanecendo firme e fiel em Ti. Sustenta a fé, segura nas mãos, ó Pai, não somente deles, mas a minha também, ó Pai, da minha filha, ó Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída por onde a gente andar, ó Pai, em nome de Jesus. E nos dê sabedoria, estratégia, estrutura emocional para lidar com as situações difíceis e que nós nunca venhamos nos afastar de Ti, ó Pai. Pelo contrário, que a gente se aproxima mais e mais de Ti, cada dia mais e mais de Ti, e deixa o Senhor trabalhar mais e mais em nossas vidas, amém? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.